Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas Gonçalves, sou professor de Química e atuo na equipe do programa Universidade para Todos da UESB. Hoje eu estou aqui para batermos um papo sobre um assunto que é muito recorrente nas provas de vestibulares e também na prova de Ciências da Natureza do Enem. Vamos falar um pouco sobre soluções químicas. Eu optei por dividir essa aula em duas partes, na parte um e na parte 2. Na parte um a gente vai tratar dos conceitos deste assunto, e na parte 2 nós vamos falar sobre as formas de expressar a concentração de soluções. A primeira pergunta que podemos fazer quando nos deparamos com este tema é justamente por que estudar este assunto. Por que estudar soluções? Justamente pelo fato de que as soluções elas são muito comuns e bastante importantes no nosso dia a dia. O ar que nós respiramos é um exemplo de uma solução que contém vários gases, onde predominam principalmente nitrogênio e oxigênio. A água do mar, que cobre praticamente 3/4 da superfície terrestre, é uma solução que contém vários sais minerais dissolvidos. A água dos mares, dos rios e dos lagos também contém ar dissolvido. E é justamente por isso que os peixes conseguem sobreviver. Se esse ar não estivesse dissolvido na água dos mares, dos rios e dos lagos, os peixes morreriam. Muitos de nossos alimentos são soluções. Por exemplo, o café, o leite, o chá. E rotineiramente nós costumamos ouvir: esse café está muito fraco, ou esse café está muito forte, esse suco precisa ser adoçado mais. Daí a importância de nós estudarmos este assunto. Como que a gente pode definir soluções? Então, soluções são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. As soluções são formadas por soluto e também por solvente. O soluto é a substância que se encontra em menor quantidade na solução, enquanto que o solvente é a substância que se encontra em maior quantidade. Exemplos de soluções do nosso dia a dia é uma água com açúcar, o ar, né, o ar atmosférico, as ligas metálicas que são formadas pela união de vários metais. Tudo isso são soluções. E é importante destacar que o estado físico de uma solução geralmente é o mesmo estado físico do solvente. Observe que eu acabei de citar um exemplo para vocês de solução como sendo a água com açúcar. Na água com açúcar, o meu soluto é o açúcar. E o meu solvente é a água. E o estado físico do solvente, ou seja, o estado físico da água, é líquido. Logo, a minha solução ela vai se encontrar no estado líquido, pelo fato do solvente ser a substância que está em maior quantidade. Um exemplo de uma solução que está presente no nosso dia a dia é a água mineral. Se nós formos observar a composição química da água mineral, e a gente pode verificar isso no rótulo de uma água mineral, nós vamos observar que a água mineral é formada por várias substâncias, como, por exemplo, sulfato de estrôncio, sulfato de cálcio, sulfato de sódio, fluoreto de sódio. Só que nós não conseguimos enxergar esses compostos químicos que estão dentro da água mineral. E é justamente por isso que a água mineral ela é classificada como uma mistura homogênea, ou seja, a gente enxerga somente uma única fase. Então, uma solução ela é definida como sendo uma mistura homogênea, como é o caso, por exemplo, da água mineral. Eu acabei de dizer para vocês que uma solução é formada por um soluto e um solvente. E como é que ocorre esse processo de dissolução do soluto no solvente? Esse processo de dissolução, ele acontece de forma espontânea.
No caso, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós utilizamos no nosso dia a dia, se dissolvendo na água, essa interação se dá através dos íons do cloreto de sódio e dos dipolos existentes na molécula de água. O cloreto de sódio é um composto iônico, ele é formado por dois íons, o cátion e o ânion, né? Onde o cátion é o Na+, e o ânion é o Cl-. Então, o que que acontece? Nós temos um íon de carga positiva e um íon de carga o quê? Negativa. A água, ela possui também dipolos positivos e dipolos negativos. Observe que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele possui a sua nuvem eletrônica mais direcionada para ele. Ele possui um dipolo negativo. Esse dipolo negativo da molécula de água vai ser atraído pelo íon positivo do cloreto de sódio, enquanto que o dipolo positivo da água, né, que são os átomos de hidrogênio, eles vão ser atraídos pelo polo negativo do cloreto de sódio, ou seja, vai ser atraído pelos íons cloreto, pelos íons Cl-. E dessa forma, através dessas interações do íon com o dipolo, vai ocorrendo o processo de dissolução. Observe que nessa figura, esse processo está melhor representado. Nós temos o Na com carga positiva, e esse Na com carga positiva vai atrair a parte negativa, aqui representada pelas bolinhas vermelhas, que simbolizam o átomo de oxigênio da molécula de água. Esse átomo de oxigênio da molécula de água é justamente a parte negativa, o dipolo negativo da molécula de água. E aí começa a interação da parte positiva com a parte negativa e da parte negativa do cloreto de sódio com a parte positiva da água, que são os dois átomos de hidrogênio. Esse processo é justamente o processo que a gente chama de solvatação, de dissolução, né, do sal no solvente, do soluto no solvente. Nós temos vários tipos de soluções. Muitas vezes nós acreditamos que nós só temos soluções líquidas, mas as soluções elas podem ser sólidas, podem ser líquidas e também podem ser gasosas. Um exemplo de solução sólida são os pratos de bateria. Esses pratos de bateria são mistura, é uma mistura, na verdade, homogênea, onde nós temos cobre e estanho. O cobre é justamente o solvente e o estanho é justamente o soluto. Temos também as soluções líquidas, como por exemplo os sucos de frutas que nós tomamos, né, cotidianamente. São soluções onde nós temos vários sais minerais, vários açúcares, vários aromatizantes que funcionam como solutos. E a água é justamente o solvente da solução líquida. E temos também as soluções gasosas. As soluções gasosas são aquelas formadas por misturas de vários gases, como, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de oxigênio, de argônio, né, que estão dissolvidos na sua maior parte, justamente no nitrogênio. Então, o nitrogênio funciona como solvente, né? É o composto que está majoritariamente presente no ar atmosférico e que funciona como o solvente. E o restante dos outros gases são os solutos, né? E majoritariamente, como soluto, nós temos o oxigênio. Bom, em relação à solubilidade do soluto no solvente, nós temos
algo que nós podemos denominar como coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é justamente a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida no meu solvente. E muitas vezes, esse coeficiente de solubilidade, ele vai depender da temperatura no sentido de aumentar a solubilidade ou diminuir a solubilidade. Alguns sais, né, alguns solutos, como por exemplo nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio, a solubilidade deles aumenta com o aumento da temperatura. Observe que à medida que eu estou aumentando a temperatura, eu estou justamente aumentando a solubilidade desses sais. Já outros sais, como por exemplo o sulfato de césio, a solubilidade dele diminui. À medida que a gente aumenta a temperatura, a solubilidade dele vai caindo. Essa curva é chamada de curva de solubilidade. Então, a curva de solubilidade, ela mostra justamente quando um sal ele é mais solúvel ou menos solúvel com o aumento da temperatura. E também temos, no caso dos gases, além do efeito da temperatura, o efeito da pressão. Observe que o aumento da temperatura favorece a diminuição da solubilidade de um gás. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade de um gás. E ele também, a solubilidade de um gás, é influenciado pela pressão. Se eu aumento a pressão das moléculas de um gás, elas vão tender a entrar dentro da solução. Então, vai ser maior a chance da molécula se dissolver naquela solução. Tá certo? Então, é dessa forma que funciona a solubilidade das substâncias gasosas em um determinado solvente. Bom, pessoal, um outro conceito que é muito importante quando a gente fala de soluções é justamente o conceito de densidade. A densidade, ela expressa a relação entre a massa e o volume de uma solução. Então, densidade é igual a massa sobre o volume. A massa da solução dividido pelo volume da minha solução. Observe que quanto maior a quantidade de soluto em uma solução salina, maior vai ser a densidade daquela solução e também maior vai ser a salinidade, ou seja, se eu estou acrescentando mais soluto, mais salino vai ser aquele ambiente, vai ser aquela solução. E isso é muito fácil de ser entendido quando a gente observa, por exemplo, o Mar Morto, né? O Mar Morto, por exemplo, é um lago que se encontra na Ásia, né, que banha Israel, Cisjordânia e Jordânia. A água do Mar Morto é hipersalina, ou seja, é um lago que possui cerca de 10 vezes mais sais dissolvidos do que qualquer outro lago, né? E isso faz com que as pessoas, essa alta salinidade causa um aumento na densidade, né, do lago e permite que as pessoas também flutuem nas águas desse lago, ou seja, facilita o processo de flutuação. É possível a gente até ler um jornal ali em cima daquela água. Por quê? Porque é muito denso, nós temos uma quantidade muito grande de sais dissolvidos ali naquela água daquele lago, certo? No caso do Mar Morto. As soluções, elas são classificadas de três formas. Elas podem ser classificadas como soluções saturadas, insaturadas ou supersaturadas. As soluções saturadas são aquelas que contêm uma quantidade máxima de soluto em em uma determinada quantidade de solvente, né? É claro que há uma dada temperatura. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, do sal de cozinha,
é em torno de 357 gramas para cada 1 litro de água. Então, se eu coloco exatamente 357 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água, eu vou ter uma solução saturada. A solução insaturada seria quando eu colocasse uma quantidade menor do que 357 gramas em 1 litro de água. E a solução supersaturada seria aquela que conteria uma quantidade maior do que 357 gramas do cloreto de sódio, né? Essas soluções supersaturadas, elas são soluções super instáveis, né? Elas não são estáveis. Um grãozinho que eu adiciono ali já é capaz de fazer com que todo o meu soluto se precipite e forme um corpo de fundo ali naquele sistema. Tá certo? Bom, aqui a gente termina a nossa primeira parte da nossa aula e vamos começar agora a nossa segunda parte, onde nós vamos tratar sobre as formas que nós temos de expressar as concentrações das soluções. Até lá!